Eu vou conversar agora com uma pessoa que conversa com extraterrestres, prova que o Sol é frio, que o Sistema Solar tem 12 planetas. Está aqui com 2 livros, esse livro aqui que eu chamei agora, da primeira edição, e um outro livro que ainda não foi lançado, que é o DNA do Espírito e os Extraterrestres. Eu vou conversar com Domingos Iesi. Venha para cá, Domingos. Domingos Iesi. Bom, pela ordem, o livro que eu conheci foi esse aqui, né? O que os extraterrestres pensam e esperam de nós. E perguntando. Perguntando. E aqui, DNA do Espírito e os extraterrestres. Como é que essa história toda conversou desse seu relacionamento com seres de outros planetas? Antes, Jô, se você me permitir, eu queria fazer um preâmbulo. Pode preambular à vontade. Me dá o livro, por favor. Este livro que está aqui foi escrito editado em 1997. Só agora eu cheguei ao Jô, 12 anos depois. Eu fiz questão de colocar a data na frente, porque dentro dele tem muitos acontecimentos que já ocorreram e alguns que vão ocorrer. Então eu quis deixar gravada a data, para ninguém dizer, não, nunca foi dito. Então, esta nave é verdadeira. Eu viajei com ela, dentro dela. Dentro dessa nave? Dentro dela, acredite se quiser, eu vou explicar como. Dentro dela, eu vou explicar como. Existe um processo chamado viagem astral. Projeção do duplo etérico a longa distância. Você deixa o corpo, sai fora. A primeira vez que eu vi o corpo, eu pensei que tivesse morrido. Eu imagino. Aí eu vi deitado, pensei que tivesse morrido. E eles me levam, me mostram como é dentro, conversam comigo. E eu retorno para o corpo como um repórter de campo. Em que língua? Conversa? É telepática, é mental, porque o cérebro traduz. Eu explico durante a sua pergunta, eu vou explicar. O cérebro faz a tradução. Sim. Não existe linguagem no universo, existe a pulsação que você entra na corrente elétrica do indivíduo e ele então fica sabendo o que você deseja. Isso pode ser feito, inclusive, entre os seres humanos. Só que nós não temos a vibração suficiente para alcançar essa... Domingos, eu estou vendo que você é casado, você com aliança no dedo. Sim, sou casado. Segunda vez. Sua mulher está aqui? Não, né? Está ali. Tudo bem? Tudo bem. O que a sua mulher acha dessas suas viagens no plano astral? Bom, eu vou explicar. A primeira esposa que me ajudou a escrever esse livro viajava comigo. E você vai notar que existe... É um turismo espacial. Não é bem um turismo, é um trabalho espacial. É um trabalho. Porque nós vamos... Você já viajou também, não? Não, ela não. Ela é a segunda, pegou depois, chegou depois. Pode parecer um assunto meio estranho. Não, o assunto tem umas afirmações suas que são estranhas. Isso, vamos lá. Como é que começou? Você queria saber como eu comecei? Como é que a história começou? Essa história toda começou. Bom, eu era garoto, eu já estou com 72 anos e há 60 anos eu estou nisso. Veja bem, há 60. E eu venho vindo nisso, como se diz, passando por certos problemas, etc., procurando sempre controlar a minha mente, pisando nos 2 campos, sempre de ficar doido. Né? Então, o que acontece? Aos meus 8 anos de idade, eu chegar em casa, fazer uma lição de casa, vi 2 esferas do tamanho de uma laranja dourada que chegavam e me envolviam, saíam, à noite voltavam e eu estava deitado. Eu sabia que elas estavam de fora, e, como se estivessem me espionando, me observando. Sim, entendeu? Me observando. E ficava com medo, suava frio, aquela coisa toda, não podia falar para ninguém. E um determinado, meses depois, me apareceu. Aí começa a desenvolver as chamadas faculdades, as mediunidades. O que é uma mediunidade? É uma intermediação entre 2 campos.
o energético e o físico. Se fala muito, todo mundo fala desse espírito não existe, reencarnação não existe, mas quem fala é sempre religioso. E aqui nós não estamos com religião nenhuma. Não sou adepto a qualquer religião. A minha religião é você. Se eu respeito, o teu respeito, essa é a religião. Próximo. Assim que eu aprendi com eles. O resto, enfim, o resto é consequência. Agora, o Domingos, tem, por exemplo, uma afirmação no livro que é espantosa, diante de todas as provas científicas, que é o seguinte: você afirma que o Sol é frio? Eu afirmo que o Sol é frio. Mas como... Posso explicar? Pode, claro. Pode. Então, é o seguinte, claro que quando eu estudava, quando eu estava no meu grupo escolar, eu falava com a minha professora, ela falava, cala a boca, menino, você não sabe nada. Sempre assim, né? Quando você dizia que o Sol era frio. Isso, que eu já sei isso desde... Você já sabia? Já sabia, mas nunca podia falar. Eu vou explicar. Quando nós subimos com o avião, ao invés de esquentar, refrigera, desce. 10 mil metros é gelo, frio. Perfeito? Ou não? Não, é, claro. Perfeito. Quando nós subimos, quer dizer, devia ser quente, que nós estamos nos aproximando do Sol, devia ser quente. Não, estamos bem distantes ainda. Sim, mas devia ser quente, porque aqui embaixo é mais quente. Por que na nuvem é mais frio? Por que a 10 mil metros é mais frio? Tem alguma coisa. Então, eles me mostraram, não sou eu que digo, eu recebo essa informação e eles me mostraram o seguinte: o Sol é como uma pedra de rádio, é como se uma pedra de rádio estivesse aqui emitindo ondas frias. Uma pedra de quê? Rádio. De rádio. Ondas frias. Então, todos nós seríamos queimados, vamos dizer assim, friamente. Seríamos queimados friamente. Tá certo? Acontece que Deus dá o frio conforme o cobertor. Cada planeta tem o seu tipo de atmosfera. Você vai me dizer, mas Marte é ácido sulfúrico? Não é. Em Vênus é ácido sulfúrico? Não é, porque os russos mandaram as sondas para Marte, para Vênus, e a sonda desceu. A sonda desce em ácido sulfúrico. Né? É uma coisa também que você poderia perguntar. Então, o que acontece? No vácuo total, vácuo geral, a ciência diz que se eu fizer vácuo entre eu e você, não passa som, calor e nem luz. Ela diz aqui, a ciência é que diz, não sou eu que digo. Ora, mas como passa em 148 milhões de quilômetros de vácuo? Se não passa aqui, como passa em 148 milhões de quilômetros de vácuo? Não deveria passar. Então, o que acontece? O que passa são os raios frios. E eles se atritam com cada atmosfera do planeta. De cada planeta. De cada planeta. E ela, mesmo então, os que não têm atmosfera. Mesmo que não tenha atmosfera, o que a ciência diz, né? Porque nós estamos querendo encontrar... Na Lua a gente já sabe que não tem. Não tem, mas também não tem gente. E a situação mas é outra. Os outros planetas têm Tem gente, mas eu vou terminar primeiro meu raciocínio, se você me permitir. Claro. Né? Porque eu não quero... vocês fizeram bastante risada já com os que estavam aqui, com o rapaz que esteve aqui. Não, é eu que gostaria o assunto é polêmico. Vamos tentar resolver isso de uma melhor maneira. Então, os raios passam, se atritam com a atmosfera e se incandescem dentro da atmosfera. Por isso que agora nós estamos com um planeta doente, com feridas no Oriente Médio, outras feridas lá, e a falta da camada de ozônio, que justamente é o que filtra esses raios frios. Os raios frios? O raio é frio. Agora, aqui já está mais ou menos explicado. Eu não sei se eu concordo exatamente, mas enfim, você tem informação direta. Eu teria que explicar com mais detalhe, né? Não, eu sei, mas outra coisa, você diz que a Terra não é oca. A Terra é oca ou não é oca? Não, você diz que não tem magma no centro da Terra. Eu digo o seguinte, não é que eu digo, há uma teoria que diz que a Terra é oca. Mas não é oca. Não é oca. Não é oca. A Terra é oca ou não é oca? Não, você diz que não tem magma no centro da Terra. Eu digo o seguinte, não é que eu digo, há uma teoria que diz que a Terra é oca. Mas não é oca. Não é oca. Claro, se fosse oca não haveria o magma, não haveria a incandescência. E também para haver incandescência precisa haver oxigênio. Mas não há incandescência então lá dentro? A meu ver, não.
E como é que se explica o vulcão? O vulcão, eles acham o seguinte, que são gases que se formam, e ao chegar quase na crosta, aí eles se juntam, né? E soltam fora. Não vem lá do fundo. Porque, deixa bem... Não vem da onde? Não vem do fundo? É isso. Se fosse... E como é que escorre aquele mar de lava? Mas se depois que está em ebulição, que já está queimando, pode ocorrer. Isso não é uma coisa que eu estou dizendo a você infalivelmente que isso é verdadeiro. Sim. Com relação ao Sol, eu digo sim, que é verdadeiro. E que são 12 planetas? São 12 planetas. Cadê os outros que estão? Claro, já foi para 8. Como é que você pode encontrar os demais planetas? Você põe o Hubble procurando galáxias a bilhões de quilômetros de distância. Por que eles não põem o Hubble fiscalizando o nosso sistema solar? Entende? Ele bota o Hubble para fiscalizar lá, não vai achar nada aqui. Existe sim 12 planetas. E Jesus, por falar em Jesus, quando ele colocou 12 apóstolos, também significava um representante de cada planeta. Isso é que Porque Jesus tinha contato com... Não é que ele tinha contato, ele era um ser, um avatar, era um ser que veio com uma missão diferente. Há seres dessa forma, há outros, talvez até melhores que eu, que recebem esse tipo de informação. Agora, você é violinista? Você é músico? Sou violinista. Como? Sou músico. É. Sou. E aí você recebe contatos de músicos que estão em outros planos, em outras dimensões? É preciso explicar o seguinte, o espírito é uma energia, o espírito é uma energia que fica depois da morte, queira você ou não, isso é um fato. E alguns espíritos... Queira você ou não, como? Queira você, ou queira... Sim, pode geral achar ou não. o que quiser, mas... Pode achar o que quiser. O que acontece é que alguns permanecem nas psicosferas, nas esferas, nos mundos paralelos. E nesses mundos paralelos continua a vida igualmente aqui, porque o espírito, apesar de ser como se diz, invisível, ela é invisível como a energia elétrica também é. Você sabe que ela existe, mas você não pega ela na mão, você só sabe pondo o dedão lá na tomada ou acendendo a luz. Tá certo? O espírito é a mesma coisa, é uma energia. Mas como passar essa energia para nós? Através de um intermediário, que seria... Não existe uma instrumentação ainda para medir a existência do espírito através de uma televisão, através de um aparelho. O que mede é o sensitivo. O sensitivo que mostra. Então, o médium quer dizer intermediário, né? Para quem não sabe. Então, o que acontece? Esse intermediário, dependendo da ligação que ele tem, tanto no campo, no campo da música ou no campo da ciência, ele recebe as informações dessas entidades que passaram para o lado de lá, mas não voltaram ainda. Porque a reencarnação também existe. Existe a reencarnação? Você claro já é Você é reencarnado de alguém conhecido assim ou não? Sim, sou, mas não vou falar. Mas sou. Entendeu? O que ocorre? Eu recebo... Você se lembra de todas as suas... Aí que está. Existe uma mediunidade que eu tenho, que é um pouco rara, chama-se psicometria. A psicometria permite que você olhe o indivíduo, se estiver em sintonia, sem sintonia não ocorre, se estiver em sintonia, ele tira uma radiografia desse indivíduo. E para ele ocorre como um cinema, como um telão. Começa a aparecer para ele quem foi o indivíduo, o que ele fez, até o útero da mãe dele, que é o tape mark. O espírito nada mais é do que uma fita magnética longa com vários tape marks. O que é o tape mark? É o corpo que diz para mim, olha, eu não lembro de nada que se passou. E eu chamo nesse segundo livro, Bendito Esquecimento. Porque se você lembrasse que eu fui um seu inimigo e estou aqui agora para te dar um tiro, você não ia me entrevistar. Então, por essa razão... Mas não houve isso. Não houve isso. Mas por essa razão, nós não lembramos do que se passou. Mas podemos lembrar desde que se faça uma hipnose química ou hipnose magnética. Eu entrevistei aqui o grande costureiro Paco Rabanne, que é uma figura ótima. Isso, aliás, eu assisti até. E ele falou que ele acredita em reencarnação e ele olha para as pessoas e sabe o que elas foram. Exato. Entre outras coisas, ele disse que eu fui uma puta na corte da Catarina da Rússia. Bom, e eu, durante meses, eu sonhava com uma puta gorda, vestindo com aquelas roupas da corte russa.
Obrigada. Mas passou, graças a Deus. Aí o seguinte, como a gente já tá com pouco tempo, mas eu quero ainda falar... Mas você não me deixou responder. Eu recebo mensagens... Não, o que recebe. Mensagens de Beethoven, Paganini, Sibelius, assinadas. No Beethoven ocorreu um fenômeno, uma diferença. Quando eu recebi o Beethoven, eu vi tudo, a assinatura dele, vi tudo menos Beethoven, porque eu via lá, Ludwig van Beethoven, e lá na mensagem estava escrito, você vai ver aí no livro, estava escrito qualquer coisa menos Beethoven. Então ele disse para mim, procure nos seus guardados que você tem o meu testamento, Angstad Testamento. E está lá a assinatura dele. Ele falou, ainda me chamou a atenção, você precisa saber que um artista tem assinatura para assinar o papagaio, tem assinatura pessoal e tem a assinatura que dá autógrafo. Essa é a minha assinatura pessoal. Tá certo? Então, isso foi me educando, isso foi me modificando. O Adoniran Barbosa, quando faleceu, logo depois, ele me mandou uma música, inclusive, e assinou, entendeu? Tem tudo isso, está no livro, está no livro a letra, está no livro, tudo isso. Eu só não anotei a música porque na editora não dava para se imprimir as notas. Tá. Agora, vem cá, só para terminar, eu queria que... No livro, tudo isso. Eu só não anotei a música porque na editora não dava para se imprimir as notas. Tá. Agora, vem cá, só para terminar, eu queria que você dissesse o seguinte, você ainda conversa com os extraterrestres? Continuo. Você pode conversar com um agora, por exemplo, se você quiser, é assim? Não é assim, não é assim. Tem que marcar um... Não, há necessidade de sintonia. Há necessidade de sintonia. Eu poderia dizer a você o seguinte... Mas quem é que... Não, eu falei errado. Não é tem que marcar. Quem é que marca para falar? Eles ou... Eles, sempre eles. Você, quer dizer, você é quase sem querer, não estou falando no sentido pejorativo, mas é praticamente um escravo mental dos extraterrestres. Não sou um escravo mental. Que eles aqui resolvem, eu quero falar contigo hoje. Não, é a mesma coisa. Mas hoje eu não posso, não interessa. Não é bem assim. É o caso da minha entrevista com você. Você me disse que eu poderia vir aqui. Não sou eu que digo que eu tenho que vir aqui. Quer dizer, tem alguém que comanda isso. É a mesma coisa comigo. Ele disse, se prepare para amanhã que nós vamos bater um papo. Eu me preparo. E assim por diante. Mas aí você está em casa, eles podem estar ouvindo alguma coisa aqui? Não, né? Estão ouvindo, sim. Não só estão ouvindo, estão filmando. Estão filmando? Estão filmando. Nossa, eu pensei que o máximo que esse programa passava era na Globo Internacional. Não. Você pode acreditar que... Eles filmam aqui? Eles sabem tudo aquilo que nós fazemos, que a aparelhagem deles é muito mais superior à nossa. Sim, isso, claro. A aparelhagem deles leva para dentro da nave deles a nossa imagem. Leva para dentro deles a nossa imagem, leva para dentro do que falamos, sem fio. Já tá, Mas tem nave aqui perto? Não precisa estar perto. Não há necessidade de estar perto. Então tem nave aqui longe? Elas estão voando sobre a Terra, isso pode ter certeza. O tempo todo? Não o tempo todo, mas estão, vamos dizer assim, em missão, né? Elas estão sondando nossos comportamentos, por isso que aqui diz o que eles acham e pensam de nós, né? Olha... Porque eles simplesmente acham que nós somos sentimentaloides. Vocês deixam passar uma barata sobre a comida, mas matam a mulher do vizinho porque ela olhou para o marido da outra. Então, isso é sentimentaloide, não é ser sentimental, tá certo? Esse tipo de coisa... Mas acho que a barata a gente mata também, não mata? Sei não. Veja os hindus, o que eles falam. Não, aí é diferente. Mas nós estamos mostrando o globo, a humanidade global. Aqui eu queria te falar só uma coisa, Ju, se você me permitir. Esse livro foi feito especialmente para você. A minha editora, a Carla da LST Editora. Exemplar de divulgação, programa Jô Soares. Exatamente, só para você foi feito isso. Só você tem esse livro até agora. Domingos Iese. Domingos, olha, muito obrigado pela sua presença. Tem coisas aqui impressionantes, ó. Enfim. Outra coisa, se você me permitir, mais um minutinho. Como é que se prova o DNA do espírito, né? Porque aí eu falo o DNA do espírito, não é DNA físico. Por exemplo, o nosso presidente é o DNA do espírito. O nosso
presidente. O presidente é o DNA? Ele demonstra ter um DNA de espírito bastante evoluído, porque se você for analisar o DNA... entendi o que é. Entendeu? Se você for analisar o DNA físico, você vai encontrar nele o avô dele simples, mas ele traz dentro de uma bagagem grande... Que é o DNA do espírito. Que é o DNA do espírito, entendeu? Domingos Iese, muito obrigado. Daqui a pouco a gente vai.